Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Preste atenção, curiosidades da fé. Vamos falar aqui sobre um homem extraordinário que foi usado poderosamente por Deus para a conversão de muitos pecadores. Mas antes de começarmos o vídeo, dê uma pausa aí para você se inscrever se você ainda não está conosco, deixar o like no final do vídeo, deixar um comentário e compartilhe nas suas redes sociais, porque este canal tem um propósito maravilhoso: darmos continuidade à casa de missão da comunidade de evangelização Fonte de Vida. Torne-se um benfeitor, sem gastar nada, apenas seguindo esse espaço. Se inscreva, deixa o like, veja os vídeos, compartilhe nas redes sociais, peça para que seus amigos também façam isso, nos ajude porque é para uma boa causa. E eu vou dar um tempinho aqui para ficar esperando você se inscrever. Deixe, ó. E também comentário, né? Vamos rodar a vinheta. Venha! Rony, o observador! Então, gente, São João Maria Vianney, o conhecido cura de Ares. Gente, este sacerdote extraordinário que foi usado poderosamente por Deus para a conversão de muitos pecadores, que nasceu no dia 8 de maio de 1786. Me desculpe a pronúncia aqui, eu não sou francês, eu não sei falar francês. Em Dardilly, Rondano, na França, e que veio a falecer no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade, em Assus-Formans, na França também. Ele é conhecido como padroeiro dos padres, que na sua infância, criado ali por seus pais, morava na zona rural, trabalhava na roça, trabalho braçal pesado, e frequentou a escola apenas 2 anos da sua juventude, que lhe deu a graça de aprender a língua francesa, pois naquela região se falava um dialeto próprio daquela região, mas ele aprendeu a arranhar o francês nos 2 anos de escola que ele esteve frequentando. E por ser uma pessoa muito inculta, quando ele entrou no seminário, ele teve muita dificuldade para aprender teologia, filosofia. Então ele teve que aprender a respeito de matemática, ciência, geografia, história, para poder entrar nessas disciplinas mais superiores. Ele passou bastante tempo no seminário e ele foi conhecido também pelos seus superiores como um burrinho. Teve um momento em que um dos seus superiores chamou ele e disse que ele não iria ordená-lo como sacerdote, pois ele não tinha entendimento, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha como exercer a função, mas ele era um homem que tinha certeza da sua vocação. Chegou um momento em que ele teve que passar por 3 turmas que acabaram se formando e ele ficando para trás, na primeira turma e na segunda turma. E na terceira turma ele acabou se formando por conta que os seus superiores viam que ele persistia com aquela ideia de que ele deveria ser padre. Mas chegou um momento em que um dos seus superiores chamou ele num canto para uma conversa e disse que ele era tido como um burrinho da escola. E olha a palavra de sabedoria que esse homem teve e disse para o seu superior. Ele disse o seguinte: se Deus usou através de Sansão uma queixada de um jumento para ferir mais de 1000 filisteus, imagina com um jumento completo. Olha que resposta, olha que sabedoria divina que esse homem teve. E quando o seu superior escutou essa resposta, ele não teve o que fazer, ele teve que ordenar esse seminarista que veio a se tornar padre. Meu irmão, minha irmã, jumento, eu sou um jumento. Imagina você, Deus que usou da queixada de um jumento para ferir tantos. Imagina Deus usando a mim, imagina Deus usando você, imagina aquilo que Deus fez através da vida de São João Maria Vianney, que era tido como jumento, mas foi assim que ele também se colocou e ele recebeu essa grande graça. Deus usou ele poderosamente. Então, depois que ele foi ordenado, os seus superiores mandou para uma cidadezinha pequena, longe no sul da França, longe de tudo, para que se por acaso ele viesse causar algum escândalo, a igreja não iria ficar sabendo, a notícia dele não iria se espalhar. Ora, mas os seus superiores pensavam dessa forma, mas Deus tinha outro plano para São João Maria Vianney. E conta-se que quando ele ia no caminho de Ares, de carroça, chegou em determinada localidade que ele encontrou um menininho. E ele fez uma pergunta, parou e perguntou ao menino: onde que fica a cidade de Ares? O menino parou, espantado, e disse: ora, quem é o senhor? Ele disse: não, eu sou um sacerdote católico. O menino disse: ora, um sacerdote católico?
católico. O que é que um sacerdote católico vai fazer em Ares? Não tem nada para fazer em Ares. Ares é uma cidade devassa, destruída pelo pecado. O São João Maria Vianney respondeu de maneira muito santa. Ele disse o seguinte: se você diz que não tem nada para fazer em Ares, significa dizer que nós temos que fazer tudo em Ares. E se você me mostrar o caminho de Ares, eu lhe ensino o caminho de se chegar ao céu. Olha que resposta. E essa resposta ficou conhecida de toda a sociedade, por que não dizer do mundo todo. Foi criada até uma imagem desse menino conversando com São João Maria Vianney. Então ele chegou lá em Ares. Quando ele chegou em Ares, o que ele viu? Realmente aquilo que o menino tinha dito. Uma cidade cheia de prostituição, de bebedeira, de farras, a igreja fechada, cai nos pedaços, toda destiorada. E aí chegou aquele santo padre lá em Ares. Ele faz uma limpeza na igreja, acorda todos os dias, às 3 da madrugada, expõe o Santíssimo e começa a adorar. E faz adoração de 3 às 6 da manhã. Das 6 da manhã ele celebra a missa. Terminando de celebrar a missa, faz adoração até o meio-dia. Depois ele vai rezar o rosário e começa a fazer ali um trabalho pastoral naquela cidade de Ares. E aos poucos aquelas pessoas começaram a ser atraídas por aquele sacerdote que estava exercendo um trabalho ali de maneira muito discreta, mas as pessoas começaram a ir para a igreja, ao ponto de algumas pessoas começarem a sentir-se tocadas para a confissão. Então ele que fazia o seu trabalho pastoral dessa forma que eu acabei de lhe dizer, e aí ele começou a confessar e as pessoas começaram a se achegar. Chega um tempo que ele estava confessando mais de 8 horas por dia. E o que aconteceu com isso? As pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. As casas de prostituições começaram a se fechar. Os bares fecharam. As boates fecharam. As danceterias se fecharam. Aquilo que a população daquela cidade buscava como forma de entretenimento e de maneira pecaminosa, deixaram de fazer e começaram a buscar a santidade por causa de um homem que estava ali buscando a Deus e indicando realmente o caminho do céu. A fama daquele homem começou a crescer bastante. Pessoas de várias cidades, várias localidades vinham até Ares para se conversar e conhecer a fama daquele grande sacerdote. Um dia em que ele experimentou uma experiência muito mística, e nessa experiência ele estava em oração e o demônio se materializou diante dele. Mas aí você pode dizer, mas o demônio ele não é espírito, e como é que pode? Graças que Deus dá a quem quer, como quer, do jeito que quer e da maneira que ele quer. Foi uma graça que Deus permitiu, que Deus deu a São Cura de Ares a graça de presenciar, de viver e sair. Então o demônio se materializou, começou a esbofeteá-lo, escorou ele na parede, pegou na sua roupa, tentando enforcá-lo ali, e disse, audível para que ele pudesse estar escutando: se no mundo houvesse 3 padres igual a você, o meu império já teria sido destruído. Olha o que o demônio falou para um homem santo, que rezava o rosário, que adorava, que confessava, que celebrava missa e que arrancava as almas do inferno. Imagina você, um homem como esse, e o demônio dizendo que se houvesse 3, o império dele já teria sido destruído. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é para causar vergonha a mim e a você, porque nós ainda não buscamos santidade como devemos, porque nós ainda não testemunhamos o evangelho como deveríamos, porque nós não lutamos pela salvação, muitas vezes nem da nossa própria alma, quanto mais a alma das outras pessoas. Então imagina você o perigo que causa ao demônio, ao inferno, um homem e uma mulher que busca santidade. Então São Cura de Ares, quando ele veio a falecer em 4 de agosto de 1859, depois de algum tempo a igreja o declarou santo e patrono dos padres, ou seja, ele se tornou exemplo para todo sacerdote. Olha que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, em que muitas vezes, infelizmente, aqui na minha cidade, Juazeiro do Norte, ainda com muitas restrições, as nossas igrejas fechadas aos sábados e domingos, e muitas vezes também muitos católicos que infelizmente não buscam mais a confissão, automaticamente não procuram se arrepender dos seus pecados. Então como que está a minha vida, como que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Vamos refletir isso aí, vamos tentar também saquear o inferno, a começar por mim, a começar por você. Ele ficou conhecido como São Cura de Ares. Por quê? Porque ele foi a cura para a cidade de Ares. Ares, que era tido como um inferno, se tornou um céu. Do inferno para o céu, porque um homem santo morou e exerceu um trabalho de pastoral que arrancava almas do inferno e levava para o céu. O túmulo dele, depois de alguns anos, foi exumado ali e o corpo dele é incorrupto, ou seja, a terra, os vermes, não corrompeu o corpo de São Cura de Ares. Ainda hoje está exposto lá no sacrário, na igreja, onde se pode ver o corpo dele intacto, da mesma
mesma forma como ele foi enterrado. Até as vestes dele ainda são as mesmas. Os corpos incorruptos da nossa igreja são sinais para mostrar aonde Deus agiu. Então fica essa informação aí para você mais uma vez. Não esqueça, né? Like, se inscrever, deixe um comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Hashtag tamo junto, gente. Foi boa. Mas antes disso, dê uma pausazinha aí. Tá com essa mão que ela... Mas antes disso... Isso, ué. Foi boa. É fazer uma pose assim bem nasce sem nada. Tira a segunda fala. O francês tem a língua própria dele, né? Não é espanhol não, né? É francês. Não, francês. É na Espanha. Já que eu falo o quê? Não, porque em outros... Por exemplo, na Argentina eles falam espanhol. Dardilly rondando. Em Dardilly rondando. Rondando. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you